ousadia e simplicidade. Amém? Pastor, o que é ousadia? Etimologicamente, a palavra ousadia quer dizer certeza. Diga comigo, certeza. Que é a palavra da mesma raiz da palavra fé. Por isso, Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que a gente espera. Então nós precisamos de ousadia, nós precisamos de certeza. Toda pessoa ousada é porque ela já tem certeza do resultado. Ela já tem certeza do resultado. Só que ela não tem certeza do resultado estribada no seu conhecimento e nem na sua capacidade, mas na fé em Deus. Ela sabe com quem que ela está. E ela sabe quem vai agir quando a sua força, quando a sua experiência, quando a sua capacidade acabar. Ela sabe que Deus vai compensar. Amém? Mas pastor, por que é ousadia e simplicidade? Porque não tem coisa mais perigosa no reino de Deus do que um ousado sem simplicidade, um ousado arrogante. A ousadia sem simplicidade vira arrogância, faz com que a pessoa faz tudo o que ela faz com maior nível de excelência, mas ela não acredita que ela depende de Deus. Então todo arrogante sem simplicidade, irmãos, é uma pessoa difícil de conviver. Então por isso que tem que haver essa junção dessas duas palavras, ousadia e simplicidade, fé e simplicidade. Amém? Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, Paulo teve muita dificuldade de lidar com a falta de simplicidade dos crentes de Corinto, muita dificuldade. Quando você lê a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 11, no versículo de número 3, a Bíblia diz que Paulo tinha um medo. Ele disse: gente, eu tenho medo que vocês, assim como Eva, enganados pela serpente, vocês se afastem em detrimento dos sentidos corrompidos de vocês. Quem trabalha aqui com informática sabe o que é um arquivo corrompido, né? Eu tenho medo que, assim como Eva, Satanás venha corromper os sentidos de vocês, apartando vocês da simplicidade que há em Cristo. Durante muito tempo, os evangélicos achavam que simplicidade é a pessoa falar errado, eutruxe, estalta. Isso era simplicidade. Durante muito tempo a igreja evangélica pensou que simplicidade era a pessoa não ensaiar música, e ela vinha e dizia assim: irmãos, eu não ensaiei, mas é para Jesus, olha para Jesus, né? Durante muito tempo a igreja ela confundiu simplicidade com relaxamento. Então nós precisamos entender, e nada melhor do que o Salmo de número 91, versículo 1, para nos trazer uma clareza sobre o que é ousadia e simplicidade. Ousadia é você ousar. Olha que profundo. E Deus só usa quem ousa. Amém? Não, você não entendeu o mistério. Pastor, eu sou muito humilde, eu não ouso. Então Deus não vai te usar. Deus só usa quem ousa. Amém? Mas Ele só vai usar também quem é humilde. Porque quem tem simplicidade, irmãos, mesmo que ele ande num carro de R$1 milhão, como tem membro aqui da igreja que tem carro no valor de quase R$1 milhão, continua sendo humilde. Nesse momento que eu estou pregando aqui, tem membro da igreja que está em Miami faz 15 dias. Viajou em voo dos mais top. Mas você vai conversar com essa pessoa, ela é simples. É muito simples. Então, é isso que eu vou estar falando nessa noite. Então, eu quero te convidar para abrir Salmo 91:1. Se você não quiser abrir, pode só colar aqui. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu quero ler no 3, todos juntos. Vamos lá, 1, 2, 3. Só as mulheres. Não. Faz de conta que você está brigando com o filho agora, irmã. Fala com vontade aí. Vamos lá. 1, 2, 3.
os homens agora para humilhar. No 3. 1, 2, 3. Aquele que habita. Amém. Estenda sua mão para cá, ora pela minha vida e por mim aí, irmão. Pai, eu recebo estas orações, eu peço que o Senhor nessa noite venha falar aos nossos corações, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Nós colocamos diante de Ti toda a nossa capacidade, toda a nossa reserva humana, porque nós queremos ser revestidos e enchidos do que é novo. Nós não queremos ser ministrados por aquilo que é humano, por aquilo que é terreno, por aquilo que é carnal, mas nós queremos ser ministrados pelo Teu Espírito. Fala conosco apesar de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então o texto começa dizendo aquele. Então, como ser uma pessoa ousada e simples? Sendo aquele, não daqueles. Sendo alguém que tenha singularidade, alguém que tenha pessoalidade, alguém que tenha individualidade sem ser uma pessoa individualista. Há uma diferença entre o aquele, que é singular, e aqueles. Hoje nós estamos vendo pessoas que vão com a multidão facinho, que basta perceber que a maioria está fazendo, que faz também. Parece que o que é normal é aquilo que a maioria está fazendo. Só que Deus não tem compromisso com aqueles. O compromisso de Deus sempre foi com aquele. Aquele é um pronome demonstrativo de individualidade, de pessoalidade. É um pronome demonstrativo de singularidade. Quando você lê na carta de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 39, está escrito assim, olha aqui para minha gravata: porque nós não somos daqueles que se desviam para a perversão. O texto aqui está dizendo, nós não somos daqueles que seguem a maioria, daqueles que vão com a multidão, que segue a boiada, daqueles que seguem o fluxo. Eu vou fazer porque está todo mundo fazendo, eu vou usar porque está todo mundo usando, eu vou falar porque está todo mundo falando, porque nós temos uma identidade. E a primeira coisa que o diabo tenta corromper na tentação é a nossa identidade. Por isso que lá em Mateus capítulo 4, a tentação começou com uma interrogação, ou com um ponto de exclamação, dizendo, se tu és o filho, então faça. Se tu és o filho, então faça. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 39, diz, nós não somos daqueles. Porque o texto do Salmo 91:1 começa dizendo, aquele. É uma pessoa, é um singular. A oração, irmão, ela não é diferente. Jesus, quando ele ensinou o princípio de oração, ele primeiro fala de como não orar, falando de forma plural, no versículo 5, no versículo 7 de Mateus capítulo 6, e depois ele fala de como orar, no versículo 6 do capítulo 6. Olha só, no capítulo 6, versículo 5 de Mateus, Jesus disse, tu, quando orar, não seja como os hipócritas, que têm prazer em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Plural. No versículo 7, Jesus condena um outro grupo plural de oradores, dizendo, tu quando orares, não faça como os gentios, plural, que acham que por muito falarem serão ouvidos. No versículo 6 então ele explica exatamente como que tem que funcionar a oração. Ele usa o pronome da segunda pessoa do singular, tu porém, Mateus 6:6, tu porém. Ele está dizendo, faça a diferença na oração. Tu porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta atrás de ti, e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto, ele vai te recompensar publicamente.
Então Jesus, Deus, Ele tem um negócio com aquele que faz a diferença. Quando você lê 1 Crônicas, no capítulo 4, versículos 9 e 10, a Bíblia fala a respeito de Jabez e diz: Jabez foi o mais ilustre dentre os seus irmãos. Jabez foi alguém que fez a diferença. E ainda mais quando você se depara com o texto de Mateus, capítulo de número 7, versículo 8, Jesus diz: porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, se abre para ele. Então, pastor, tem um monte de gente buscando, pedindo e batendo. Não, mas é aquele, irmão. Existem orações e orações, existem pessoas e pessoas. Eu não sigo o fluxo dos pastores, eu não tenho que pensar como todos os pastores pensam. Eu tenho uma identidade, eu sei da minha vocação, eu sei para quem me chamou e eu sei para onde eu estou indo. Eu não sou um daqueles que faz o que está dando certo em outras igrejas. Eu sou um daquele que sabe quem chamou, sabe para onde está indo, sabe o que tem que fazer e sabe para quem que está fazendo. Quem está me entendendo aqui? Então deixa eu falar uma coisa para você. Há uma frase de Alexandre Graham Bell, o cara que inventou o telefone, não o celular, o telefone de linha. Ele disse o seguinte: se você trilhar apenas o caminho que todos já trilharam, você só vai chegar onde todos já chegaram. Então Deus não te chamou para ser mais um no meio da multidão. Então Deus não te chamou para seguir o fluxo, para fazer parte da boiada. Deus te chamou para fazer diferença na sua geração. Amém? E consequentemente você vai acessar coisas que poucos estão acessando. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Quando você lê Mateus capítulo 24, versículo 13, Jesus também disse: olha, mas aquele que perseverar até o fim, é este que vai ser salvo. Diga comigo, aquele. Não são aqueles que se empolgam depois de uma mensagem no domingo à noite e vêm na frente chorando, irmão. Não são aqueles que se batizam. Nós batizamos agora 80 pessoas no último batismo. Eu não sei quantos estão servindo a Jesus ainda. Eu não tenho controle disso. O que eu sei é que o reino de Deus não tem negócio com empolgados. O que eu sei é que o reino de Deus não tem negócio com emocionados. Porque muitas pessoas podem ser motivadas a vir na igreja. Às vezes é porque elas estão cheias de problema. Ou de repente eles assistiram um podcast do Tiago Negro e disseram: pô, o cara é bilionário e é crente. Quem sabe se eu ficar crente também vou ficar bilionário. Muitas coisas podem motivar uma pessoa a vir para a igreja. Muitas pessoas podem motivar uma pessoa a entregar a sua vida a Jesus. Talvez uma doença que o médico diagnosticou como incurável. Talvez uma grande crise relacional, ou talvez um grande problema financeiro na sua vida. Mas a Bíblia diz: apenas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Jesus está falando de pessoas que vão enfrentar luta. Jesus está falando de pessoas que vão enfrentar adversidades. Jesus está falando de pessoas que vão sofrer rejeição. Jesus está falando de pessoas que vão enfrentar murmuração. Jesus está falando de pessoas que não vão ter todos os seus desejos realizados, mas tem uma convicção de que existe um céu e um inferno. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Se nessa noite tiver duas pessoas, eu sou um daquele, cadê o outro? Seja alguém que vá perseverar até o fim. Seja aquele e não mais um daqueles. Amém? Número 2, o texto segue dizendo: aquele que habita. Este verbo denota moradia. É aquele que habita. Não é aquele que visita, não é aquele que é turista, e não é aquele que é amante. O amante visita a casa da amante. O amante, ele vai lá, tem uma noite de prazer, e depois ele volta para o seu lar, ele volta para a sua casa. Aqui está falando, é aquele que habita, é aquele que mora. E isso está falando de comprometimento. Isso está falando de uma aliança. Porque quem apenas visita é visitante. Quem apenas visita é um turista. Nós não temos nada contra quem está visitando a igreja pela primeira vez. Muito pelo contrário. A gente só vai entender que você gostou desse culto se você voltar. Mas o que eu estou querendo que você entenda é que a igreja não é um lugar para você frequentar. A igreja é uma casa para você morar.
Por isso que Jesus nunca chamou a igreja de templo, ele chamava de casa, e ele ainda dizia: a casa do meu Pai. A igreja não é um lugar para você frequentar, é uma família para você pertencer. E família, toda família tem uma casa, toda família tem um lugar onde habita, tem um lugar onde tem compromisso. Quando nós falamos de habitar, existem dois lugares onde o cristão precisa habitar. Uma é aqui dentro. O cristão precisa ser um habitante desse lugar. O cristão não pode ser um visitante, o cristão não pode ser um amante que vem no domingo à noite e tem uma noite de intimidade com Deus, uma noite de prazer, e de repente esquece. Não. Este lugar aqui não é um lugar para você frequentar de vez em quando as coisas não estão bem. Esse lugar é um lugar para você habitar, e foi isso que o Davi falou no Salmo de número 27, versículo 4. Ele disse: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê, pastor? O Davi explica: para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu santo templo. O Davi está dizendo: eu não sou do tipo de pessoa que se contenta em estar um dia por semana na igreja. Eu não sou. A minha alma, Davi fala isso no Salmo 63, a minha alma tem sede de Deus. Quem aqui bebe água só uma vez por semana? Só no domingo? Tem alguém que bebe água só no domingo? O Davi estava dizendo: eu bebo de Deus, da presença, todos os dias. Por isso ele disse que eu possa morar todos os dias na casa de Deus. E é interessante que Davi, ele não apenas queria morar na casa de Deus, ele queria morar em Deus. E é isso que ele fala no Salmo 91, versículos 9 e 10. Ele diz o seguinte: no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Olha só, no Salmo 27, versículo 4, ele diz que ele queria morar na casa de Deus. Já no Salmo 91, versículos 9 e 10, ele diz que ele queria morar em Deus, no Altíssimo. Ele queria fazer morada em Deus. Para quê? Ele explica no versículo 10. Ele explica no versículo 10. Ele diz assim: olha, no Altíssimo fizeste a tua habitação, versículo 9, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O Davi aqui está nos explicando que a proteção e livramento de Deus estão condicionados a nós habitarmos em Deus. Se você quer ser protegido, irmão, se você não quer que praga nenhuma chegue na sua casa, habite em Deus. Não basta você frequentar a igreja, não basta você ter um ministério na igreja, não basta você achar que a sua vida com Deus se limita ao seu serviço, porque isso é mentalidade de servo. Deus não quer te dar uma mentalidade de servo. Diga para alguém do lado aí: Deus não quer te dar uma mentalidade de servo, Deus quer te dar uma identidade de filho. E isso é totalmente diferente, porque um filho tem prazer de estar na casa do pai. Um filho, mesmo não gostando de alguns irmãos, ele tem prazer em se relacionar com os irmãos. Então a proteção e livramento de Deus estão condicionados a habitar em Deus. Mais do que frequentar a igreja, irmão, habite em Deus, se esconda em Deus. O texto segue dizendo: aquele que habita no esconderijo. Essa é a terceira parte. Pastor, como eu faço para ser um ousado com simplicidade? Entenda que você precisa ter um esconderijo, porque todo ousado sem simplicidade, ele não quer esconderijo, ele quer se aparecer, ele quer holofote, ele quer só palco. A adoração a Deus que ele presta é só em cima do palco. O culto a Deus se limita ao uso do palco, as lâmpadas dos holofotes direcionados, canalizados a ele. Então, irmãos, esconderijo é um substantivo masculino que aponta para um lugar secreto. Por isso é necessário simplicidade. Se faz necessário simplicidade. Além da ousadia, para você realizar, para você sonhar, para você lutar, para você fazer, para você conquistar, você precisa ser simples, porque só os simples não se incomodam com a invisibilidade. O texto segue dizendo: aquele que habita no esconderijo. Diga comigo: esconderijo. Então diga assim comigo: Deus tem os seus escolhidos e os seus escondidos. Aliás, todo escolhido passa pela fase do escondido.
E uma pessoa que não suporta esse período de esconderijo, de invisibilidade, é uma pessoa que ela é ousada, mas não é simples. Está faltando simplicidade. Porque Deus esconde os seus. Deus esconde aqueles que Ele ama. E esse período de esconderijo é um período de lapidação, é um período de preparação. É um período onde todas as outras coisas perdem o sentido para você. Todas as outras coisas perdem o valor para você. Você não quer estar em nenhum outro lugar do que na presença de Deus. E quando isso acontecer, você rompeu a barreira da ignorância. Quando você não quiser estar em nenhum outro lugar mais do que na presença de Deus, Deus vai levar você a todos os lugares que Ele criou você para ir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hebreus no capítulo 11, versículo 23, a Bíblia diz que pela fé, já nascido, Moisés foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que ele era um menino formoso. Assim como Joquebede escondeu Moisés, a igreja às vezes precisa esconder você, e às vezes você não entende esse processo. É engraçado, irmão, como alguém aparecer talentoso na igreja, já vem alguém e diz: ô pastor, por que você não bota o fulano de líder de tal coisa? Ô pastor, por que você não bota fulano de líder de tal departamento? Querido, uma coisa é a sua visão, outra coisa é a minha visão, outra coisa é aquilo que Deus tem sinalizado ao meu coração. Porque se você colocar alguém no lugar certo de forma prematura, você estraga essa pessoa. Então todo o escolhido passa pela fase do escondido. É assim que acontecia com os barros. Existem mais de 200 tipos de barros, mas apenas 8 tipos de barros são bons para fazer vaso. Só 8. E quando o barro ele era tirado lá do meio do banhado, da argila, ele precisava ser colocado debaixo de uma lona preta. E aí o barro ficava lá, irmãos, só espiando assim, né? Debaixo da loninha, dizendo: quando é que vai ser minha vez, né? Quando é que eu vou virar um vaso? Quando é que eu vou ser um vaso cheio, um vaso usado? Quando é que Deus vai soprar meu nome nas nações? Quando é que vai acontecer comigo, como acontece com fulano? Quando é que eu vou ser um vaso igual o Beltrano, né? Alguém que eu admiro. E o barrinho fica lá. Aí de repente o barro ouve uns tropelos se aproximando e diz: opa, chegou a minha vez. Não, que nada. É o dono da olaria que contratou alguém para pisar em cima desse barro. Sabe para quê? Para tirar do meio desse barro todo o oxigênio e todo o líquido. Porque se não for extraído do meio dele todo o líquido e todo o oxigênio, quando ele for para o forno, ele racha, ele quebra. Então diga para alguém do lado aí: você está debaixo da lona preta, irmão. Deus não está humilhando você. Diga assim: Deus não está humilhando. Deus não quer te humilhar. Ele só quer te matar, irmão. Deus só está matando você, para que você não sabote você. E Ele fez isso muitas vezes. E eu escutar o tropelo, eu pensei: agora é minha vez, agora eu vou. Agora eu tenho um livro na mão do Cláudio Duarte. Eu tenho o Lidere. Olha só, irmãos, eu tenho o livro Lidere-se na mão do Cláudio Duarte, na mão do Hernandes Dias Lopes, na mão do Josué Gonçalves, na mão da Edmeia, não, da Tânia Teresa. Eu tenho um livro, meu livro Lidere-se, ele está na mão dos maiores pregadores. E às vezes eu escuto o tropelo, estou ali debaixo da loninha, eu escuto o tropelo e disse: agora vai soprar meu nome. Não, é alguém pisando mais no barrinho ainda, para tirar algumas coisas que eu achei que eu ainda não tinha, mas eu ainda tenho. Deus está trabalhando na sua vida, irmão. Deus está preparando você para a bênção que já está preparada para você. Fique tranquilo, amém? Diga comigo: escondido, escolhido é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Número 3, não, vou ficar um pouquinho mais aqui. Quando a gente fala de escondido, a gente vê que quando Adão pisou na bola, quando Adão errou em Gênesis capítulo 3, a primeira coisa que ele fez foi se esconder. Existem pessoas que estão se escondendo de Deus, porque erraram, porque falharam, porque reconhecem a sua incapacidade. Quando você lê 1 Samuel capítulo 10, você vê que quando Saul foi ungido, o rei de Israel,
Quando chamar, daí, cadê o rei? Cadê o rei? O rei estava lá escondidinho, atrás das bagagens. Escondidinho, escondido de pessoas. Existem esses dois tipos de pessoas dentro da igreja. Aquelas que estão escondidas de Deus, porque não tem humildade para confessar o seu pecado, não tem humildade para trazer à luz o seu pecado. E existem aquelas pessoas que estão escondidas atrás das bagagens dos outros, porque estão se comparando com a bagagem dos outros. São pessoas que Deus já chamou, são pessoas que Deus já derramou uma unção sobre a cabeça delas, mas elas estão comparando a sua bagagem com a bagagem dos outros. Aí pensam, não, eu não, Deus o livre, eu pregar, depois que o pastor Jean prega, você não tem que se comparar com o pastor Jean. Deus vai usar você apesar de você. Deus quer usar você do seu jeito. Deus chamou você mesmo conhecendo quem você não era. Então não se esconda atrás da bagagem de ninguém. Você pode ter os seus admiradores, aliás, os seus admirados. Você pode ter alguém que você se inspira, alguém que você modela. Mas eu quero que você entenda que você não precisa se comparar com ninguém. Você não precisa se esconder atrás da bagagem de ninguém. Pastor, eu não devo me esconder de Deus e nem me esconder de pessoas. Tem gente que pensa que são humildes porque elas gostam de se esconder de pessoas. Não, isso não é humildade, isso é arrogância. Tem gente que pensa, irmãos, que não vai ser usada por Deus porque é tímida. Não. O tímido não herdará o reino de Deus. Apocalipse 22 e 15. Você não é tímido, você é introvertido. O introvertido é envergonhado. O tímido é aquele que não quer se expor, mesmo sabendo que ele não se expondo, muitas pessoas deixarão de serem abençoadas. Então, pastor, como é que eu tenho que fazer? Eu não tenho que me esconder de Deus, e eu não tenho que me esconder de pessoas. O que eu tenho que fazer? Você tem que se esconder em Deus. Começa a se esconder em Deus, que foi o que Davi fez. Olha só, gente, olha que coisa interessante. Salmo 32, versículo 7. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia. Tu és o lugar em que eu me escondo, tu me preservas da angústia. Tu és o lugar em que eu me escondo, e automaticamente eu sou preservado da angústia. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós precisamos entender três coisas acerca da angústia. Existem pessoas que Deus livra da angústia. Existem pessoas que Deus livra na angústia. E existem pessoas que Deus livra pela angústia. Pastor, quem é a pessoa que Deus livra da angústia? Aquela que está em obediência a Deus. Irmão, se você tiver uma vida bagunçada, se você tiver uma vida de desobediência, se você tiver uma vida totalmente descompensada espiritualmente, Deus não tem como livrar você da angústia. Deus só consegue livrar da angústia pessoas que estão compromissadas com a sua palavra. Aliás, Jeremias no capítulo 1, versículo 12, Deus disse, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então deixa eu explicar uma coisa. Tem gente que faz as suas M's, tem gente que faz as coisas erradas, e aí começa a sacrificar. Não, agora eu vou para casa de oração, esta semana eu vou jejuar 5 dias. Você não consegue resgatar com sacrifício aquilo que você perdeu por desobediência. Eu vou repetir. Existem pessoas que querem resgatar na base do sacrifício aquilo que elas perderam por desobediência. Então existem pessoas que Deus livra da angústia, que é o que o Davi falou. Mas existem pessoas que Deus livra na angústia. Por quê? Porque não deixaram outra opção para Deus. São pessoas que cavaram sua própria luta. São pessoas que construíram a sua própria guerra. Pastor, com que base você tem? Jonas, no capítulo 2, versículo 2. A Bíblia diz no capítulo 1 que Deus chamou Jonas e disse, vai até Nínive, prega contra Nínive. É como se Deus estivesse dizendo, ei Jonas, profeta, não é para ficar dentro de igreja,
na rodinha dos amiguinhos, entregando profecia um para o outro. Não, profeta é aquele que muda a história de nações. Profeta é aquele que muda a história de nações. Queridos, olha só, Jonas desobedeceu. A Bíblia diz que deveria ir para Nínive, pegou um navio que ia para Tarsis. Não teve outro jeito. Quando a pessoa sai da rota de Deus, vem a tempestade, vem a luta. Perguntaram para ele: Jonas, o que está acontecendo? Nosso barco está afundando. Querido, nunca coloque o Jonas no seu barco. Existem crentes que estão sofrendo, porque estão colocando na sua rodinha de intimidade Jonas que estão fora do propósito, Jonas que estão fora da direção de Deus, que estão fugindo de Deus. Então vamos lá. A Bíblia diz então que o Jonas disse: olha, o culpado dessa tempestade sou eu, e a única maneira de parar isto é me jogando no rio, aliás, no mar Mediterrâneo. A Bíblia diz então que Jonas foi jogado no mar Mediterrâneo. Deus manda um grande peixe. A Bíblia não diz que era baleia no Velho Testamento. Quem disse que era baleia foi Jesus no Novo Testamento. Aliás, um dia, não, deixa para lá, jogaram Jonas no mar Mediterrâneo. Deus pega e contrata um submarino vivo, uma baleia, engole Jonas. No capítulo 2, versículo 2, o Jonas diz assim: olha, na angústia eu clamei ao Senhor. Não foi da angústia, foi na angústia. Pastor, o que você quer dizer com isso? Querido, se você não foi livre da angústia, porque de alguma forma você desobedeceu a Deus, de alguma forma você saiu da rota, de alguma forma você pegou a bifurcação das facilidades, ou de alguma maneira você pegou a rota da covardia ou da fuga, de alguma forma você entrou por uma via de falta de comprometimento, porque você não quis se comprometer com o seu chamado. Aí agora você está na angústia. Clame ao Senhor na angústia, porque Deus livra da angústia, mas às vezes Ele livra na angústia. Se você está na angústia, não adianta ir para o Facebook botando se sentindo angustiado, hashtag, ore por mim. Isso não vai adiantar. Se você está na angústia, a melhor coisa para você fazer é clamar ao Senhor, assim como Jonas fez. A Bíblia diz: na angústia eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu as minhas orações. Pastor, onde Jonas estava? Debaixo d'água. O que eu aprendo com isso? Que o nosso Deus é Deus até debaixo d'água. Se você errou, se você pecou, se você tem consciência agora, o Espírito Santo está trazendo à sua consciência aquilo que você fez de errado. Não deixe isso roubar a sua ousadia. Comece a orar. Se Deus não livrou você da angústia, Ele vai livrar você na angústia. Agora, pastor, você disse que Deus livra na angústia, da angústia e pela angústia. Sim, irmão. Às vezes Deus usa a angústia para nos livrar. Esses dias, talvez ele não vai lembrar, eu estava falando com o Dr. Marcos, e ele disse que a dor que a gente sente é o que nos impede de morrer mais cedo. Lembra disso? A dor que a gente sente é o que nos impede de morrer mais cedo. Prova disso, quem aqui lembra da Cris, esposa do Antiovani? Ela quase perdeu um pé, porque devido a diabetes, ela não sentiu dor. Ela estava numa casa, e de repente caiu um copo e quebrou. Ela limpou, ficou um caco de vidro, ela colocou o pé em cima do caco de vidro, o caco de vidro entrou entre dois dedos, ela não sentiu nada, ela não sentiu dor devido a diabetes. E o pé dela começou, ela botou uma meia, botou um calçado e foi viajar, e o pé dela começou a apodrecer, porque ela não sentiu dor. Por isso o Dr. Marcos falou: a dor que Deus permite é aquilo que nos impede de morrer mais cedo. Se nós não sentíssemos dores, nós morreríamos mais cedo, porque nós não iríamos nos cuidar. As dores que sentimos, aquela desconfortável dor, na maioria das vezes é o nosso corpo sinalizando, dizendo: procura um médico, porque esta ferida pode virar algo pior. Essa dor pode se intensificar. Essa dor é um sinal de alerta para a sua vida. Pastor, o que você quer dizer com isso? Deus está usando a dor, Deus está usando a angústia para nos trazer de volta para Ele, na maioria das vezes. Se você não sentisse dor, você não ia ter alguns cuidados que você tem.
É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso no livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 1. Lembra daquela letra do diante do trono? Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e nos curará. Irmão, quem que fez a ferida aqui? Fala para mim, foi o diabo ou foi Deus? Foi Deus. E para que Ele fez a ferida? Para que o seu povo voltasse para Ele. Sabe como é que Deus trabalha? Deus começa a nos dar coisas boas, Deus começa a nos abençoar, Deus começa a nos prosperar, Deus começa a nos usar na obra dEle, e de repente Ele percebe que quanto mais Ele faz isso, mais distante dEle a gente vai ficando, mais as coisas vão nos embriagando, mais as coisas vão nos distraindo. Então Ele precisa mandar a angústia, para nos atrair de novo para Ele, para dizer para nós: olha, irmão, você é humano, você é limitado, você depende de um Deus superior. Então veja só, querido, você precisa entender para que está servindo essa angústia. Talvez essa angústia, talvez essa dor, talvez essa doença, talvez esse desemprego, talvez essa crise de relacionamento está servindo só para uma coisa: é Deus querendo atrair você de novo para a presença dEle. É Deus querendo atrair você de novo, para que o teu coração volte a queimar como um dia já queimou, que a sua sede volte como um dia você já teve, a sua fome volte por Ele, como um dia você já teve. Ei, todas essas coisas que aparentemente está dando tudo errado, estão contribuindo para o seu bem. Irmão, ninguém vem pelo amor, irmão. Ninguém veio para a igreja pelo amor. Sabe por que eu digo isso? Porque ninguém pode amar um ser que não conhece. Você não conhecia Deus. Deus usou algum tipo de dor, seja essa dor física, seja essa dor emocional ou espiritual. Ele usou algum tipo de necessidade na sua vida. 4 pontos. Como ser ousado e simples, pastor? Suba de nível em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Diga comigo, o Altíssimo. Só quem almoçou, diga comigo, o Altíssimo. Sabe o que isso quer dizer? Subir de nível. Para você ser uma pessoa ousada e se manter simples, você precisa subir o seu nível. Mas, pastor, eu não consigo subir o meu nível. Então esteja no Altíssimo. Olha que coisa interessante que Davi fala no Salmo 61, versículo 2, ele diz: desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. E ele diz: leva-me para a rocha mais alta que eu. O Davi estava dizendo: eu, na minha natureza, na minha força, eu só fico abatido. Mas tem um ser, um Altíssimo, uma rocha, que pode me levar a outros níveis. Você quer subir o seu nível? Você quer subir o seu nível em todas as áreas da sua vida? Então você precisa estar no Altíssimo. Você precisa estar nessa rocha. Jesus disse: eu edificarei sobre esta rocha a minha igreja. Olha só que interessante, Jesus noutra ocasião disse: ai daquele que tropeçar nessa rocha, e ai daquele em quem essa rocha cair sobre ele. A única maneira de você não tropeçar numa rocha, e a única maneira de uma rocha não cair em cima de você, é você estando em cima dela. Sabe aquela pessoa que diz: pastor, eu estive numa igreja e lá puxaram o meu tapete. As pessoas só puxam um tapete de quem não está em cima de uma rocha. Davi sabia o que ele estava falando. Uma vez, quando começaram a encher a bola de Davi, dizendo que ele matou 10.000 e Saul matou só 1.000, o Davi fala no Salmo 40, versículo 2: foi ele que me tirou de um lago horrível. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu sei da minha origem, eu sei de onde ele me tirou. Uma coisa que o diabo quer que você esqueça é de onde Deus resgatou você. Porque quando você esquecer
de onde Deus resgatou você, automaticamente você vai esquecer o que Deus fez por você e de como você chegou na casa dele. O Davi no Salmo 40 versículo 2 disse: porque ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, ele colocou os meus pés sobre uma rocha. Um cristão que está com seus pés sobre a rocha, ele pode ser caluniado, ele pode ser criticado, ele pode vir aqui fazer um louvor e a igreja incendiar, como ele também pode vir aqui, suar a testinha, cantar, e a igreja não esboçar nenhuma emoção. Ele pode vir aqui fazer uma oração e o culto incendiar, como ele pode vir aqui pregar 2 horas e o povo ficar olhando para ele como se estivesse olhando um político falar. Isso não muda nada, porque ele está firmado sobre a rocha. Ele sabe quem lhe chamou, ele sabe o que ele está fazendo e para quem que ele está fazendo e por que ele está fazendo. Então vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diga para alguém do lado: Deus está mais alto que você. Então a melhor maneira de você ver as coisas de maneira pequena é você estando em Deus. Olha aqui para mim, essa é a diferença entre visão e olhos. Numa mesma casa, no mesmo prédio, vou dar um exemplo para você. Se você vir aqui na frente e olhar em pé, você vai ter um raio de visão. Eu aqui de cima, eu estou olhando até a última pessoa, porque eu estou no nível mais alto. Há uma diferença entre olhos e visão, porque visão tem a ver com dimensão, e a dimensão, ela favorece quem está mais alto. Quanto mais alto você estiver, mais longe você vai ver. Foi por isso que antes de Deus matar Abraão, Deus disse para ele: sobe numa montanha e olha todo aquilo que você conseguir olhar, porque tudo que tu conseguires ver, eu darei a você e aos seus descendentes. Aquilo que Deus vai te dar é do tamanho da tua visão. Então eu te aconselho, irmão, arregalar o olhão, olhar para cima e deixar o oftalmologista Jesus Cristo prescrever sobre a sua vida aquilo que ele prescreveu em Apocalipse 3:18. Aconselho que unja com os teus olhos com um colírio, para que vejas. Quando a sua visão começar a ficar pequena, quando a sua visão começar a ficar limitada, quando a sua visão começar a ficar medíocre e você começar a se contentar com aquilo que você está vivendo, peça para Deus colocar colírio nos seus olhos. Existem pessoas que vivem com medo, porque elas olham os problemas de baixo para cima. Sabe por quê? Porque elas não estão no Altíssimo. Se elas estivessem no Altíssimo, elas olhariam de cima para baixo, e isso faz toda a diferença. Eu falo muito disso quando eu vou ministrar em empresas. Quando eu vou ministrar, não, quando eu vou palestrar. Porque toda empresa bem sucedida, ela tem visão, missão e valores. Visão, missão e valores. E eu costumo dizer que o ambiente não determina a minha visão. O que determina a minha visão não é o lugar onde eu estou, é a dimensão onde eu estou. Vou te dar um exemplo. Quem aqui mora em prédio? Apartamento. Eu acabei de comprar um apartamento no 5º andar. Se você for lá no apartamento que eu comprei e você for morar no térreo, e quando você for até a janela, você só vai ver até a esquina. Mas se você pegar o elevador e subir para o 5º andar, onde está o meu apartamento, você vai ver boa parte da cidade. No mesmo lugar, no mesmo endereço, dimensões diferentes. Existem pessoas aqui dentro, neste momento, olhando para mim agora, que estão no mesmo ambiente, ouvindo a mesma palavra, ouvindo a mesma pregação, mas que estão em dimensões diferentes. Pastor, o que determina a minha altitude? É a minha atitude. Eu preciso ter uma atitude, ter uma visão diferente. Uma vez eu achava que Araranguá estava prejudicando o meu chamado. Eu dizia para Deus: Deus, Araranguá não me comporta, Araranguá não comporta a minha cabeça. Eu tenho uma mente aberta, Senhor, eu tenho livros, eu quero. E Deus dizia: não, no mesmo lugar você pode estar em dimensões diferentes.
Então eu comecei a trabalhar, irmãos, estou trabalhando para que essa cidade conheça que aqui passou um arananguaense com cabecinha de cearense, que está no mesmo lugar, no mesmo ambiente, mas que tem uma visão diferente acerca de reino, que tem uma visão diferente acerca da vida, que tem uma visão diferente acerca de tudo aquilo que Deus está me mostrando. Aleluia! Por isso que eu não paro. Alguém me diz: pastor, você está toda a vida inventando alguma coisa. Irmão, eu não vou parar nunca. Eu vou torrar todo o seu dinheiro, em nome de Jesus. Ah, mas não quero que torre. Gasta onde você quiser. Botou na salva, irmão, está pego. Investimos agora um campo de vôlei 12 mil. Já estou pensando no campo de futebol. Ontem passou um irmão lá em casa e disse: pastor, tem um menino que está afastado faz 6 meses de uma igreja, e ele passou aqui na frente. Ele ficou apaixonado pelo campo de vôlei, porque a segunda coisa que ele mais gosta de fazer é jogar vôlei. Eu digo: manda, olha aqui para mim. Quem está no Altíssimo vê tudo de cima para baixo. Quem aqui já ouviu falar de Maia Gabeira? Aquela surfista brasileira que surfa grandes ondas. A Maia Gabeira, ela é uma big rider, uma grande cavaleira. E antes de 2020, ela sofreu um acidente na praia de Nazaré. Uma onda de quase 20 metros quebrou em cima dela. Você sabe o que é 20 metros, irmão? Para você ter uma ideia, assim, daqui do chão até na altura deve ter o que, Lucas? Uns 5 metros? 6 no máximo? Você sabe o que é uma onda de quase 20 metros quebrando em cima de você? Isso quebrou a perna dela em 2 lugares. Ela foi tirada inconsciente da água. E durante muito tempo ela precisou fazer fisioterapia, tratamento emocional. E depois de um tempo, ela resolveu se mudar para a praia de Nazaré. E ela começou então a estudar aquela onda, aquela mesma praia que quase matou ela. Está aí no YouTube, é só você ver a biografia dela. E aí ela começou de novo a surfar, venceu o medo devagarinho de novo. E no ano de 2020, naquela mesma praia de Nazaré, lá em Portugal, ela bateu o seu recorde. Ela conseguiu surfar uma onda de 22 metros, 22,4 metros de altura. Quando vieram perguntar para ela assim: menina do céu, como é que você conseguiu fazer isso? A gente olhando aqui de baixo fica apavorado com o tamanho dessas ondas. Como que você conseguiu? Ela disse: eu explico. Quando você olha algo de baixo para cima, você tem uma sensação. Quando você olha algo de cima para baixo, você tem outra sensação. Pergunte para alguém do lado: como é que você tem olhado a vida? Como é que você tem olhado os teus problemas? Como é que você tem olhado os teus limites? Você tem olhado com os olhos humanos ou você tem olhado com os olhos de Deus? É isso que está determinando o teu sucesso ou o teu fracasso. É isso que está fazendo você sentir medo de coisas que Deus permitiu na sua vida, que não é para te matar, é só para te levar para um outro nível, porque você precisa estar nas asas do Altíssimo. Você precisa estar no outro nível. Pastor, você sentiu medo de comprar um terreno de 1 milhão? Não, irmão, porque isso é ousadia. Ousadia é certeza. E eu não tinha certeza que Deus ia levantar aqui empresários, irmãos. Eu tinha certeza de que Deus ia usar quem Ele quisesse, porque para onde Deus aponta, Ele paga a conta. E tudo aquilo que tu faz para a glória de Deus, para glorificar a Deus, já aconteceu, já está tudo pago e o dinheiro está no seu bolso. Por isso que Apocalipse 4:1, Jesus disse para o João: João, sobe aqui, e eu vou te mostrar o que vai acontecer nos últimos dias.
E a Bíblia diz então no final do texto, olha que coisa interessante: imediatamente eu me achei no Espírito. Irmão, só quem está no Espírito sobe nas coisas do Espírito. Quem está na carne não compreende, acha que aquilo que o pastor Jean está pregando é palestra de coach. Querido, só quem está no Espírito entende as coisas do Espírito. Pelo amor de Deus, irmão, saia da carne.